nunca se ouve tanta certeza e tantos sinais assim, tão praticamente palpáveis, né, sobre a volta de Cristo estar tão perto. O evangelho que está sendo pregado é que não tem mudança, você fica como você está. E de fato, o pecado ele segue a gente de um jeito que você não consegue perceber. Eu vivia postando fotos sensuais, colocava versículo e achava que era nada demais. Eu sabia que eu estava apelando ali, eu sabia. Então, o seu testemunho, a sua atitude fala muito mais alto. Essa para Deus lhe mostrar, que ele vai lhe mostrar. Pode ter certeza que ele vai mostrar. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei nem como começar, gente, esses vídeos que eu quero ter bate-papo com vocês, mas enfim, resumindo, eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre alguns assuntos e enquanto isso eu vou finalizando o meu cabelo, tá? Deixa eu pegar logo aqui os produtos que eu vou usar. Vou pegar um olhinho que eu estou viciada em óleo capilar. Eu acho que não tem melhor frase pra gente começar esse vídeo do que falar que estamos vivendo os últimos dias. Isso é nítido. Pra quem não lê a Bíblia, leia e simplesmente você vai perceber lá, lendo Apocalipse, Daniel e vários outros livros, a gente já percebe e consegue identificar que estamos vivendo os últimos dias, gente. Nunca se ouve tanta certeza e tantos sinais assim, tão praticamente palpáveis, né, sobre a volta de Cristo estar tão perto e de que a gente tá vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. E pra ser sincera com vocês, tudo isso foi um dos motivos pra eu ter essa vontade tão grande de começar a conversar com vocês de assuntos mais profundos, sabe? Mais testemunhar minha vida cristã com vocês aqui. Porque de fato, estamos vivendo os últimos dias e é bom a gente saber disso, é bom, porque Cristo está às portas, né? Tá tipo assim pra Jesus voltar, a gente consegue ver isso. Mas por outro lado, estamos vivendo o tempo da apostasia, né? Muitas pessoas estão se afastando, muitos cristãos, entre aspas. Por que entre aspas? Porque são pessoas que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, né? Estão se afastando e estão levando várias pessoas junto com elas. Isso é um perigo, né? A gente tá vivendo uma época de um evangelho que é pregado, que é um evangelho sem renúncia, né? Que você não precisa mudar quem você é, você aceitou a Jesus e você fica lá do jeito que você é. E é o evangelho do ego, né? Tudo gira em torno do ser humano. Tudo é pra mim, tudo é pro meu bem-estar. Deus vai fazer e acabou. Não tem renúncia, não tem mudança, sabe? Que é o mais perceptível de quando você se aceita a Jesus, você muda a sua vida, você muda seus pensamentos, você muda tudo. E o que a gente tá vendo, né, ultimamente é que não. O evangelho que tá sendo pregado é que não tem mudança, você fica como você está. E esse é um grande perigo. Não estou dizendo aqui que eu sou perfeita e tô aqui pra julgar todo mundo. Não, mas a Bíblia me orienta, né, de um determinado estilo de vida, de um determinado jeito que eu tenho que viver. E se eu não estou vivendo desse jeito, alguma coisa tá errada, né? Então não estou agradando a Deus. E não é o evangelho de fato. E o que a gente tá vendo hoje em dia é isso. É Deus é amor, Deus é bondoso. E acabou, sabe? Não tem Deus é justiça, não tem eu tenho que renunciar, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que carregar a minha cruz. Não, isso aí não existe, né? E principalmente dessa nossa geração. E eu falo isso pra vocês, gente. Eu vivi no mundo, eu já fiquei afastada da igreja, eu já me afastei dos caminhos de Deus. E de fato, o pecado, ele segue a gente de um jeito que você não consegue perceber que você tá indo por um caminho tão errado e que você tá completamente foi outro, né? Que você está completamente fora da realidade do que é ser um cristão, né? Do que é ter o evangelho de Cristo. Eu vou usar o creme cookie cacau de São Paulo. E quando eu tava afastada, eu falava, gente, eu postava pra vocês no meu Instagram. Inclusive, me segue lá, Jéssica Mello Oficial, que agora tá direito. Mas assim, sem brincadeira, eu postava pra vocês no meu Instagram e isso é um perigo tão grande, né, gente? Que hoje eu tenho esse temor de prestar atenção de que, gente, você pode estar levando outras pessoas a pecar num nível que, tipo assim, na minha cabeça eu penso assim, meu Deus, se eu tô fazendo algo que vai me prejudicar, beleza, eu tô só me prejudicando. Mas quando você faz algo que você se prejudica e ainda leva outras pessoas a se prejudicarem, a pecarem, meu Deus, eu acho que pra mim, na minha cabeça, isso é muito pior. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Mas eu acho que isso tem um peso muito maior. Então eu falava que sabe, Deus é amor, Deus está comigo e não importa o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, eu sei que Deus está comigo e eu sou cristã ainda, eu creio que Deus existe. Eu falava isso. Mas eu tava o quê? Eu tava vivendo no mundo, eu tava indo pra balada, eu tava bebendo, eu tava com a boca podre e assim, o que é que isso agrada a Deus? O que é que isso tem de tipo, Deus vai, eu vou pro céu desse jeito. Claro que ninguém é perfeito, mas assim, raciocina, não tem alguma
alguma coisa errada aí, né? Não é porque estamos no mundo que vamos viver tudo completamente do jeito que for, de qualquer jeito. Não. Se a gente quer ir pro céu, se a gente segue o evangelho, a gente tem que mudar. E se a Bíblia fala que você precisa seguir uma determinada maneira de viver, eu tenho que seguir isso, porque só assim eu vou conseguir ir pro céu, ter uma vida de santificação, né? A Bíblia fala sobre isso. E o que a gente vê hoje em dia não é isso, é um evangelho de facilidade, é um evangelho de comodidade. E esse não é o verdadeiro evangelho. Se você tem seguido esse tipo de evangelho, escutado esse tipo de evangelho de que você pode ficar do jeito que você tá, que não importa o que você faz, que Deus te ama e só isso basta, saiba que esse não é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. O evangelho de verdade é um evangelho de renúncia. Você precisa renunciar às suas próprias vontades, o seu ego. Você precisa viver para Cristo. E isso não são minhas palavras, tá, gente? É da Bíblia. E por que que a gente tem vivido um mundo, né, ultimamente de, por exemplo, relacionamentos descartáveis? Hoje em dia nada mais se conserta, né? Tudo você tem que jogar fora e começar de novo. Tá tudo invertido. Se alguém falar, postar algum testemunho de que orou e Deus restaurou o casamento, de qualquer coisa assim, todo mundo já tá botando, ai, nossa, que humilhação, que a pessoa sofrer a vida inteira pra tentar voltar pra um homem que não te fez bem e tal. Enfim, tem umas coisas bizarras aí na internet, não sei se vocês já viram. Mas tem, tipo assim, as pessoas hoje em dia, o mundo hoje em dia tá assim, descartável. Relacionamentos descartáveis. Se não deu certo, parte pra outra. Divórcio, tamo junto. E Deus não se agrada do divórcio, Deus odeia o divórcio. Mais uma vez, não são minhas palavras, está na Bíblia. Eu vou deixar toda a referência aí de tudo que eu tô falando, tá aparecendo na telinha aqui pra vocês, tá? Porque não dá pra ficar abrindo a Bíblia agora. E eu vivi um relacionamento assim, eu vi Deus mudar meu marido, eu vi Deus mudar minha família, meus pais, amigos, e Deus restaura. É como se a gente estivesse colocando um limite no poder de Deus quando a gente fala que não dá mais certo, relacionamento. Eu não tô falando, gente, de espancamento, de traição, de algo desse tipo. Eu tô falando de coisas normais, entre aspas, né, de desentendimentos. E hoje se tornou muito mais fácil abandonar, né, trocar o relacionamento porque não tá dando mais certo, do que lutar e pedir a Deus, do que crer que Deus pode fazer. Quando você posta isso nas redes sociais, você vê visivelmente, palpável, como essa geração tá corrompida, como, não só essa geração, mas como a atualidade as pessoas estão corrompidas a crer que não dá certo, troca e acabou, não tem restauração, sabe? Não tem perdão, né? Perdão acabou, não existe mais. Aí a gente pensa, se não existe mais perdão pra alguém assim, normal, entre aspas, por que vai existir perdão de Deus pra você, né? Por que existe perdão pra você, mas não existe pro outro lá? Por que seu pecado é melhor do que o do outro, sabe? É algo pra gente refletir, não só sobre relacionamentos de casal, mas relacionamentos até de amizade também, que hoje em dia a gente tende a crucificar o outro e deixar ele ali, né? Que a gente é o dono da razão, a gente sabe de tudo, a gente é perfeito, né? Porque não estamos no céu ainda, não sei. Mas sempre o pecado do outro, o erro do outro é maior, nunca o da gente. O da gente é perdoável, o do outro não, o do outro abomina. Se Deus fosse pensar assim da gente, a gente tá lascado. Então perdoe mais. Se aquela pessoa não se arrependeu verdadeiramente, ela vai pagar com Deus. Quando alguém faz algo errado, você perdoa, você deixa pra lá, sabe? Tenta esquecer e segue em frente. Aquela pessoa, se ela não se arrependeu verdadeiramente, ela vai pagar o preço com Deus. Vai ser ela e Deus. Você não vai ter nada a ver mais. Então, assim, você vai estar com a sua consciência tranquila. Não tem nada melhor do que isso, né? E eu acho que da nossa geração é a coisa mais difícil que a gente precisa praticar, é o perdão, né? Porque a gente é tão rancoroso. Eu falo por mim, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é só porque não é que eu me acho perfeita e tô criticando as pessoas. Não, é que isso é pra mim também, vale pra mim. Todos os dias eu reflito, preciso refletir sobre isso. Cada dia é uma nova batalha, né? E a gente não tá imune a nada, aos males desse mundo. E outra coisa que eu acho, não é nem engraçada, mas assim, eu vivi isso da pessoa não se ajeitar, se resolver, sabe? Que é ali Deus lá. Ui, puxei o cabelo errado aqui atrás. Isso fala muito também sobre a falta de temor que a gente tá vivendo também, né? O cabelo tinha caído aqui. Mas essa falta de temor que a gente tem visto nesses últimos dias é pesada, é
triste de se ver, e a gente precisa lutar cada dia para que isso não aconteça com a gente, né? Que a gente vê o erro do outro e julga e acha que aquilo não aconteceria com a gente porque a gente é muito forte, mas não, gente. Quem estiver em pé, que cuide para que não caia. Então a gente tá a qualquer momento propenso também às armadilhas do inimigo. A gente precisa estar em constante oração e aproximação do Senhor para que a gente não caia em determinadas ciladas, né? E algo que me assusta, sabe, gente, é perceber o quanto as pessoas estão cegas. E eu vivi isso quando eu estava afastada do Evangelho. Eu vivi uma época da minha vida, né, como eu falei para vocês aqui, eu achava que eu tava tudo bem, eu e Deus, eu tinha um meu relacionamento com Deus e que o mundo não podia julgar porque eu sabia quem eu era em Deus, sabe? Mas eu fazia tudo errado, então, tipo, tava fazendo tudo errado, né? E tava tudo... Nada de relacionamento com Deus aí, né, minha filha? Tudo troncho. Deixa eu subir vocês aqui, que eu vou fazer esse topete. Voltando, gente, na época que eu tava afastada, eu vivia cega, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é isso. E o tanto que a gente tá perto do fim, né? Por conta dessas coisas também. E a gente vê o quanto as pessoas estão cegas. Você mostra pra elas assim, ó, isso tá acontecendo. O fim dos tempos tá acontecendo. Qualquer coisa, sabe? E as pessoas falam, não, você tá exagerando. Não é bem assim. Ou tipo, para de viver desse jeito, porque você não tá agradando a Deus, você não vai pro céu desse jeito, você tem que buscar santidade. Não, isso é exagero, isso é nada demais, é besteira. Porque sua roupa não tá agradando a Deus, não tá glorificando a Deus, o jeito que você tá falando não tá glorificando a Deus. Postar fotos sensuais não glorifica a Deus. Não, isso é besteira, Deus sabe do meu coração. Cara, tem certeza? Literalmente, você enxerga que as pessoas estão cegas. E eu vivia assim, por isso que eu tô falando pra vocês, porque eu vivia assim. Eu vivia postando fotos sensuais, colocava versículo. Eu vivia postando fotos fazendo caras e bocas assim, sensuais. E achava que era nada demais. Eu sabia que eu tava apelando ali, eu sabia que eu tava apelando. Mas a verdade é que o inimigo, ele coloca na sua mente uma coisa assim, distorcida. Você diz assim, não, mas isso é besteira. Não, mas não tem nada demais. Todo mundo faz isso, sabe? É literalmente essas coisas, especialmente que eu tinha, que me afastavam de Deus, que me afastavam da verdade, da realidade. E isso cega a pessoa no nível que você fica assim, cara, como é que a pessoa não tá enxergando o que eu tô falando pra ela? É o inimigo, gente. O pecado, ele faz assim, ele cega você que, cara, só quando você tá em Deus, quando você lê a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que você é liberto, só desse jeito. E o porquê que muita gente não quer ler a Bíblia, não quer ouvir, né, do Evangelho, do verdadeiro Evangelho? Porque eles querem comodismo, porque a gente não quer abandonar, né, as nossas próprias vontades, o nosso ego, o que a gente tá querendo fazer. Por isso que as pessoas muitas vezes passam assim, ó, e não quero ouvir, não, obrigada, Deus é amor pra mim e isso basta. Tudo que confronta a gente, né, tudo que bate de frente com as nossas vontades, a gente tende a querer ignorar, a gente tende a não querer ouvir, a gente tende a achar aquilo ruim, aquilo errado. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo e se abre para ouvir a palavra de Deus, se abre para ler a palavra de Deus, orar e pedir a Deus que te dê discernimento, né, para você compreender a palavra dele, que o Espírito Santo vá lá te orientar, te instruir daquilo que você tá lendo para você entender, ele vai fazer isso, vai te libertar e você vai começar a abrir os olhos espirituais, você vai começar a enxergar que aquilo não agrada a Deus, você vai começar a enxergar que as suas atitudes precisam glorificar a Deus, né? Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então qualquer coisa que você venha a fazer tem que glorificar a Deus. Então se uma foto que você posta, uma roupa que você usa, uma palavra que você diz, uma atitude que você tem, seja onde for, gente, você não precisa estar o tempo todo pregando o evangelho, você não vai virar um pregador do evangelho, mas nós cristãos, né, temos que ser, as novas criaturas temos que ser testemunhos, né? Temos que ter bons testemunhos. No último vídeo uma seguidora comentou mais ou menos assim, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, o seu testemunho, a sua atitude fala muito mais alto, né? A atitude vale muito mais, né? Fala muito mais do que você tá só dizendo que é assim, que é assado e tal. As suas atitudes no seu trabalho, você ser um bom trabalhador, você chegar no horário, você cumprir com as suas obrigações, você não mentir, você não agir de forma incorreta, isso está glorificando a Deus, você já está dando testemunho de Deus nesse lugar. Então, não é só com palavras, as nossas
nossas ações, elas falam muito mais. Por exemplo, se eu tô aqui falando essas coisas pra vocês e lá no meu escondidinho, quando eu vou fazer algum trabalho, eu vou e falo de um produto que eu não gosto, eu vou e falo de um produto que eu não uso, eu minto sobre aquilo. Eu tô glorificando a Deus? Eu tô sendo 100% cristã? Eu tô sendo 100% certa nisso? Não tô. Então, a começar daí. A começar das nossas são as pequenas atitudes, gente, que vão mostrando o nosso caráter em Cristo, que Deus vai mudando. Mesmo que você não seja assim hoje, você pode mudar, porque Deus pode todas as coisas. Se você se abrir para o Espírito Santo te transformar, Ele transforma. E desculpa, gente, é meio que um desabafo aqui com vocês também. Cuidado com as pessoas que vocês seguem, que vocês acompanham, sabe? Que vocês querem de exemplo na vida de vocês. Ultimamente está cada vez mais difícil você encontrar pessoas que se dizem cristãos e que são realmente, né? Muitas vezes eu entro em alguns perfis, eu vejo algumas pessoas e falo, ai caramba, que legal, essa pessoa é cristã, tem lá, cristã ou filha de Deus, algo do tipo assim. E aí eu vou lá olhar o perfil da pessoa. E quando eu vejo as postagens das pessoas, quando eu vejo a postagem daquele perfil, tá tudo contra a palavra de Deus. Halloween, roupas indecentes, músicas que são completamente indecentes, que não glorificam a Deus de jeito nenhum. E tá aí o que eu acabei de falar com vocês, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras, do que ter lá dizendo que eu sou cristã. Os meus posts, né? As minhas atitudes estão falando muito mais alto. Isso, vou nem entrar nesse assunto de Halloween aqui. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. É um assunto mais profundo para se conversar. Mas sim, gente, falar da minha opinião baseada na Bíblia, cristão não deve comemorar, brincar de Halloween. Vá procurar a fundo a origem dessa festividade. Vá procurar, vá pesquisar. E Zoe batendo aqui na porta. E por isso que eu falo tanto sobre isso, gente, das pessoas estarem cegas. Eu vivi assim e eu fui até pra carnaval. Até carnaval eu fui pular, porque nunca tinha vivido isso na minha vida, queria viver. E foi horrível. E se você tem dúvidas sobre essas coisas, sobre festividades e coisas afins assim, parece cultural, mas você não sabe 100% aquela origem, faça o seguinte, ore, peça ao Espírito Santo pra lhe guiar, peça a Deus pra ele lhe mostrar o que você não está vendo, se aquilo ali não agrada a ele, o porquê. Peça pra Deus lhe mostrar, que ele vai lhe mostrar. Pode ter certeza que ele vai mostrar. Agora não finja que não tá vendo não, viu? Se Deus mostrar, não finja que não tá vendo não. Que aí o negócio é muito pior. Zoe entrou no quarto só pra fazer barulho, foi Zoe. Não, Zoe. Terminei aqui de finalizar este cabelo e vamos terminar esse nosso bate-papo, né, gente? Mas é isso, falei sobre vários assuntos, né? Mas, de fato, resumindo tudo, o que eu queria conversar com vocês é sobre isso, gente. Abra os seus olhos. Se você ainda não refletiu sobre isso, estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando e está muito perto. E se você acha que tem algo na sua vida que você precisa consertar, se você acha que precisa fazer mais sobre falar de Deus, faça. Siga o seu coração, que Deus estiver direcionando para você fazer, peça a Ele sabedoria e direcionamento e que te mostre onde você estiver errando para que você possa se consertar e que você possa servir a Ele e que quando Ele voltar Ele te chame, né? E diga, seja bem-vindo ao meu reino. Não te conheço. Isso é muito forte, gente. Quando eu leio essa passagem sobre Jesus olhar e dizer, não te conheço, é que você não teve um relacionamento com Ele, é que você não conhece o Pai, que você não teve contato com Ele, que você não buscou todo esse tempo aqui na Terra. Quantas coisas a gente faz, né, e diz que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, mas a gente tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. A questão é só prioridade. A gente não está priorizando o nosso momento com Deus. E eu vivi muito assim, todo dia, gente. Não é que você vai ficar perfeito, mas todo dia é uma batalha. A nossa carne, ela não quer que a gente pare e leia a Bíblia. A gente nunca vai estar, tipo, ai meu Deus, que alegria, eu vou parar agora e vou ler a Bíblia. Eu falo pra vocês, eu não sou assim, mas eu sei que eu preciso daquilo. E quando eu me alimento da palavra, meu dia flui melhor. Os problemas que eu tenho vão diminuindo, né, na nossa cabeça. A gente vai entregando pra Deus. E é uma coisa que eu tenho vivido, né, no vídeo anterior eu falei pra vocês sobre entregar para Deus e esperar e descansar. Descansar em Deus é a batalha que eu estou vivendo. E não é fácil, não é que da noite pro dia você vai apertar um botãozinho e vai ler o primeiro versículo ali na Bíblia e tudo vai mudar na sua vida. Não, é uma busca diária, é que nem você ir para academia, você tem que ir sempre para poder manter aquilo. A mesma coisa é ler a Bíblia, olha que analogia. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias, você precisa conversar com Deus a todo tempo, a todo momento. Tudo que eu tô fazendo eu paro e converso com Deus no meu dia, sabe? Não precisa você fazer uma coisa surreal e parar todo o seu tempo
para conversar com Deus, no seu dia a dia você faz isso. Em alguns momentos você vai parar para fazer devocional, orar todos os dias, agradecer a Deus por mais um dia, sabe? Quando amanhecer, quando for dormir, tudo é nos pequenos detalhes e na busca diária. E você está também numa comunidade cristã, você está numa igreja, porque não existe isso da gente ser crente sem estar numa igreja, servir a Deus sem estar numa igreja, porque a igreja, ela tá ali, a própria Bíblia fala que a gente precisa disso, que é para poder a gente, sabe, se fortalecer e ouvir Deus falar. Então você precisa buscar uma igreja que tenha base bíblica, sempre esteja ali com a Bíblia o tempo todo, para ver se tudo que estão falando está de acordo com a palavra de Deus. Então por isso que a gente precisa estudar sempre, a todo tempo, a gente precisa estar se alimentando da palavra de Deus, senão a gente vai por um caminho que não é a vontade de Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Estou ansiosa pelo próximo. Deixem aqui sugestões ou perguntas de vocês que eu possa trazer em algum vídeo pra gente conversar, tá? E aí a gente vai se ajudando e se fortalecendo nisso. E se inscreve no canal também para você não perder os próximos conteúdos e outros vídeos como esse, tá? Deixa o like também, que me ajuda bastante. E ativa o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Me acompanha no Instagram também, em todas as redes sociais, Jéssica Mello Oficial, tá? A gente fica juntinho, coladinho, tem mais conteúdo por lá também, então me segue lá.